O Ferro ia passar a roupa black tie, mas ele caiu no chão. Sabe o que aconteceu? O Ferro passou mal. Valeu, Martoni. Espetinho, espetinho. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você gosta de filmes nacionais e que tratam de contextos reais? Hoje nós vamos para a terceira parte de um especial que nós estamos montando já há um tempo aqui no canal sobre a industrialização do Brasil. E hoje nós chegamos na década de 1970, período muito conturbado dentro do cenário político, do econômico e, óbvio, chegando aqui também no industrial. Para entender um pouco mais e conhecer esta obra do cinema nacional, hoje eu tenho mais uma vez um convidado especial. Então, você está curioso? Está curiosa? Então vem conferir comigo. Eles não usam black tie. Filme nacional de 1981, dirigido por Leon Hirschman, protagonizado por Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Alberto Richelli e Fernanda Montenegro. O filme conta a história de uma família de operários industriais, composta pelo pai Otávio, sua esposa Romana e seu filho Tião. Otávio e Tião trabalham na mesma fábrica e vivem um momento conturbado dentro da estrutura dela. Otávio é um líder sindical respeitado entre os seus colegas por ter participado e liderado várias greves e lutar pela melhora nas condições de salário e trabalho para todos os operários. Inclusive por isso, por conta de atritos diretos com a polícia, Otávio passou parte de sua vida preso e não viu a vida de seu filho Tião em alguns momentos de sua infância e juventude. Inclusive porque ele, visto as dificuldades financeiras para se manter junto à mãe Romana, morou em alguns momentos com seus padrinhos, um casal mais afortunado, que vive uma outra realidade financeira e fez com que Tião acompanhasse também em parte de sua vida o lado mais nobre desta relação social e econômica que nós vivemos. Tião, inclusive, está muito feliz, pois ele está namorando Maria e descobriu que ela está grávida. Ao contrário do que outros homens fariam, Tião está muito feliz, apaixonado por ela e decide se casar para formalizar a relação e o matrimônio com a sua amada. Porém, é uma óbvia preocupação. Uma rotina de assalariamento baixo e trabalho duro, pensar em montar e manter uma família é uma preocupação financeira que ele começa a viver. E neste momento, seu pai Otávio está encabeçando mais uma greve, organizando um movimento de paralisação dos funcionários. Mas Tião pensa sua situação e fica com medo de perder o emprego, associando suas novas prioridades financeiras com a possibilidade de uma eventual demissão e acaba furando a greve. A relação com seu pai é respeitosa, carinhosa, mas este evento balança a convivência entre os dois, colocando Dona Romana no meio deste conturbado relacionamento, onde Otávio se vê indignado com a postura de seu filho e deveria reconhecer a luta pela qual ele sempre encabeçou. Enquanto Tião vê que justamente a militância que seu pai tanto vestiu a camisa o deixou preso e longe de sua criação por um período de sua vida. Caso você esteja chegando neste vídeo para estudar os períodos de industrialização no Brasil, saiba que este é um especial nosso que já possui outros 2 vídeos, usando os filmes Getúlio e Bela Noite para Voar. E em ambos eu contei com a participação do professor historiador J. Marcelo para me ajudar no contexto histórico do período. E hoje, óbvio que a parceria não seria quebrada. Então, Jota, obrigado mais uma vez por aceitar manter a parceria. E então, por favor, conte aí para a galera mais um pouco sobre como era esse período conturbado dos anos 1970 do Brasil. Fala, Kenji, tudo bem? Obrigado de novo por essa oportunidade aí de conversarmos sobre a industrialização brasileira, tema importante, né? Um tema que nos acompanha aí desde o período de Vargas, né? E agora, hoje, né, a gente vai estamos conversando aí sobre o período da ditadura militar, né, que é o período que o filme, né, Eles Não Usam Black Tie, nos remete. Claro, a ideia aqui é trabalhar a indústria e o sindicalismo, ou a ação dos sindicatos, a ação dos trabalhadores nesse meio, né, são duas coisas completamente ligadas. E durante a ditadura militar, é óbvio, né, que se por um lado
era importante que o Brasil se industrializasse, né? Por outro lado, como a ditadura lidaria com um movimento que luta por direitos, que é o movimento trabalhista. Então são essas duas questões aí que eu vou tentar ali resumir de uma maneira mais clara para quem nos assiste. Então vamos lá. Na ditadura, durante o período da ditadura militar, que vai de 64 a 85, a ideia era controlar o sindicato, não exatamente extingui-lo, né? Mas controlá-lo. Então o governo tentava, assim como fez Vargas durante o seu período mais ditatorial, né, o chamado Estado Novo, na verdade durante todo o seu período, né, mas mais especificamente durante o Estado Novo, a ideia era usar o sindicato ao seu favor, né? Ou seja, dar aos trabalhadores uma série de vantagens, né? Por exemplo, durante a ditadura militar foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? O FGTS, e algumas outras garantias que tentavam fazer com que os trabalhadores se ligassem via seus sindicatos mais pelegos, né, aos interesses da própria ditadura. A ideia, então, de controle foi bastante eficaz durante, sobretudo, o período do chamado milagre brasileiro, um momento em que, de fato, o Brasil cresceu economicamente. O milagre, entre aspas, né, brasileiro, esse milagre econômico, né, ele chegou ao seu auge durante o governo do Emílio Garrastazu Médici, governo, então, do terceiro general que esteve na presidência do Brasil durante esse período. Um momento que, ao mesmo tempo, que crescia demais, né, o Brasil chegou a patamares de crescimento bastante interessantes, muita gente morria por lutar pela liberdade, pela democracia, muita gente morria por tentar ter mais participação política. Era um momento de grande crescimento econômico e, ao mesmo tempo, de forte repressão. Torturas, sumiços, assassinatos, exílios. Então, é um momento bastante agitado aqui durante a história do Brasil. Bom, vamos lá. O que foi o milagre, né? Então, econômico? Ele foi um crescimento bastante acelerado, com forte ligação com créditos do governo. Então, o governo ele acabava estimulando muito a economia, emprestando demais para diversos setores da indústria e também ligado à infraestrutura. Diversas obras foram efetuadas durante esse período, por exemplo, a Itaipu, né, a usina elétrica de Itaipu, que é extremamente vistosa e era uma grande propaganda do governo. E esse crescimento econômico empregava muita gente, então dava uma sensação de que o Brasil estava no caminho certo, né? Muita gente sendo empregada, as classes médias ganhando um salário melhor, mas ao mesmo tempo deixava o Brasil extremamente dependente do capital externo, ou seja, a gente aumentava fortemente a nossa dívida externa porque não tínhamos, de fato, todo esse crédito para desenvolver a nossa economia. Então captávamos do exterior. E outra coisa importante é que, ao desenvolver esses setores, muita gente com maior capacidade de compra buscava mais produtos para comprar, e isso acabou gerando uma forte inflação, né? Maior procura, com oferta basicamente estável, maior inflação. E essa inflação mais tarde vai ficar descontrolada. Bom, e quando que esse milagre acabou pifando, acabou, enfim, caindo por terra? Principalmente durante o próprio governo Médici, finalzinho dele, 1973, e um pouco mais tarde, durante o governo posterior, o governo de Geisel, em 1979. São dois momentos de forte crise econômica mundial que foi alavancada, ou foram alavancadas pela crise do petróleo. Pelo petróleo, por motivos variados, que acabou subindo demais
E os Estados Unidos, nossos principais, financiadores, os principais financiadores da nossa ditadura militar, não tinha mais crédito suficiente para emprestar dinheiro. Ou seja, uma hora essa conta teria que ser paga. O crédito diminuindo fez com que o governo brasileiro diminuísse os seus investimentos, diminuísse suas atividades econômicas, as obras públicas começaram a diminuir e o emprego começou a escassear. A inflação explodindo cada vez mais, acabou levando então a um movimento, uma movimentação trabalhista mais autônoma, de busca por melhores condições de trabalho e cada vez mais politizadas, criticando exatamente essas ações do governo de uma maneira mais dependente do capital externo. Esse movimento sindical, por exemplo, em 76, acabou levando a morte de Manuel Filho, um operário que acabou preso, torturado e morto nos bastidores da ditadura militar. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, 78, 79, começa a movimentação trabalhista no ABC paulista, né, onde surge inclusive o próprio Lula, né? É daí desse cenário que ele surge como líder sindical e mais tarde político. Ele próprio foi preso durante a ditadura militar, já no momento de abertura. Mas o movimento sindicalista, esse movimento mais autônomo, por mais que sofresse cada vez maior repressão, ele vai evidenciando exatamente esse falso crescimento. Um crescimento que estava fadado à queda exatamente quando terminasse essa linha de crédito externo. E com exatamente a consequência nefasta dessa dívida externa que a gente teria que pagar um dia. Então a luta por melhores condições trabalhistas, ela acaba evidenciando também exatamente a necessidade de uma abertura. Essa abertura política, ela foi já sentida com Geisel, que pensava então numa abertura segura, lenta, gradual e segura, com alguns presos políticos já sendo perdoados, anistiados, e mais tarde com Figueiredo, o último dos presidentes, a ideia de uma anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, todo mundo agora podendo voltar com a possibilidade de um pluripartidarismo e com as eleições sendo pensadas, primeiro para o legislativo, né, e depois para a presidência, num segundo momento. Então, essa ideia, né, é uma consequência, dentre outras coisas, exatamente desse movimento trabalhista. Beleza? Então é isso aí, Kenji, muito obrigado. A gente continua numa outra oportunidade com essa sequência, né, de bate-papos aí sobre a industrialização brasileira. Valeu! Valeu, Jota! Pessoal, quem quiser mandar mensagem para o professor Jota, o contato dele está aqui no campo das descrições. Agora, entendendo este período politicamente tão conturbado e a grande pancada que a economia sofreu com o fim do milagre econômico brasileiro, vamos trazer informes geográficos sobre este período, pois este é o terceiro momento marcante para a história do setor industrial no país. A indústria estava até então concentrada nos estados da região sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, mas os custos altos destas cidades, enquanto carga de impostos e mão de obra cara quando se comparada com os outros locais do Brasil, são fatores que começam a fazer os donos das indústrias repensarem a sua localização. Somamos ainda o fato de que os anos 1970, como o professor Jota já disse, há uma expansão de movimentos sindicais que pressionam seus empregadores por melhores condições de vida, como o caso de Otávio no filme. E aí temos a formação de um processo chamado de guerra fiscal, onde os governos estaduais e municipais começam a agir em tom de competição para levar indústrias e empresas para os seus respectivos locais administrados, com a proposta de um custo menor de carga de impostos para os produtores. Temos aí a tendência da chamada descentralização industrial pelo país, pois começa a ganhar mais força a expansão da indústria por outros pontos fora do Sudeste, como a Bahia, o Rio Grande do Sul, o Paraná, Goiás
Pernambuco e outros estados que vão atraindo grupos de produção que vão com essa expectativa de baratear o custo da produção. Algo que só foi possível graças ao processo de expansão da malha rodoviária pelo interior do Brasil. Parte da política que também se iniciou no governo Juscelino Kubitschek, nos anos 1950. E você pode conferir mais detalhes no vídeo sobre o filme Carga Pesada. E aí, você conhecia esse filme já? Você está estudando aqui os períodos de industrialização do Brasil ou está só vendo os vídeos por curiosidade? Deixe seu comentário aqui, a gente vai sequenciar ainda para outros momentos da industrialização brasileira. Bom, tá curtindo? Dá o joinha, compartilha com os amigos, deixa sua mensagem para o professor J e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!